Pessoal, vamos começar aqui falando, né, da manchete. O Assef, vamos lembrar, é o advogado de Bolsonaro, da família, defendeu o Flávio no caso das rachadinhas, e aquele que escondeu o Queiroz enquanto a polícia procurava. Tava lá o Queiroz na casa, né, do Assef. Então o Assef confirma viagem aos Estados Unidos para comprar Rolex e devolver à União, mas nega ter feito a operação de resgate a mando de assessor de Bolsonaro. E aí ele tá parecendo o Marcos Duval. O Marcos Duval, aquele senador, né? Ai, meu Deus do céu, se diz da SWAT, é cada coisa no Brasil. O Marcos Duval, quando teve lá aquela polêmica toda, deu várias versões uma semana só. O Assef tá mais ou menos o padrão Marcos Duval. E aí, né, ele tem que decidir, assim, ele vai sustentar qual versão. Porque o Marcos Duval tá se enrolando por conta daquelas versões dadas aqui e ali, desencontradas. Porque quando ele fala aqui que confirmou viagem para comprar Rolex, agora admite devolver o que pagou do próprio bolso e não sei mais o que. No dia anterior, manchete do mesmo G1. Nunca vi esse relógio, diz o Assef, advogado de Bolsonaro, sobre Rolex. Então ele foi lá, concedeu uma entrevista, disse que nunca viu o relógio, agora já admite que recomprou o relógio. Pera aí. Então ele tá brincando com a justiça. E aí, né, mas por que ele disse que agora, vamos lembrar disso também, né, que ele tá criando versões aleatórias. Porque ele disse que não viu, pouco tempo depois saiu a informação de que no recibo de quem vendeu o relógio para alguém que recuperou, tava lá o nome Frederic Wassef. Poxa, eu comentei no vídeo aqui, alguém que será que vai dizer que alguém falsificou, né, a assinatura dele, digital ou presencial, seja lá qual for? Então, diante do nome que apareceu lá e que a PF disse que é uma prova contundente, aí falou, não, tá bom, deixa eu chamar uma coletiva aqui então de imprensa para dizer e para admitir que ele comprou. Só que aí tem coisa absurda, né, que a gente pensa, não, agora ele decidiu falar a verdade mesmo. Não, ele está escondendo, ele está mentindo, digo aqui abertamente, está mentindo. Né, daqui a pouco ou ele vai ter que confessar, né, e vai ter que dar a versão correta, ou vai ser descoberta, que a PF já está com mais prova, mais material em mãos. Aqui vai dizer então, né, que o advogado, o Frederic Wassef, de Bolsonaro, afirmou que viajou aos Estados Unidos e comprou um relógio Rolex em 14 de março. Vejam bem, abre aspas, como presente ao governo brasileiro, fecha aspas. O Assef, no entanto, negou ter participado de uma operação resgate da joia a mando do ex-assessor de Bolsonaro, Mauro Cid, e também disse que o próprio Bolsonaro não mandou ele fazer isso. Quem mandou então? Na entrevista dessa terça, o Assef disse que a viagem que ele fez já estava marcada antes de ele ter comprado o relógio e que a ida ao país teria fins pessoais. A compra da joia, segundo o advogado, foi feita com dinheiro dele. Será que foi? Mas que coração bondoso. Nossa, deixa eu pegar aqui do meu dinheiro e recomprar esse Rolex de 300 mil reais. Diz mais aqui, abre aspas, do meu banco, disse ele, fecha aspas. Ele, contudo, não deixou claro se o modelo era o mesmo que foi vendido por Cid. Aí ele disse, e se esse relógio for outro? Então ele está tentando criar uma estratégia para confundir a investigação. Agora, vejam só isso. Vamos ter paciência aqui, né? Porque ele está achando que a gente é idiota, só pode. Usei do meu dinheiro para pagar o relógio. O meu objetivo, quando eu comprei o relógio, era cumprir decisão do TCU. A decisão do TCU era para que Bolsonaro devolvesse o relógio ao acervo da União. E aí o advogado de Bolsonaro vai lá, compra o relógio, que ele disse é com o dinheiro dele, então tá doando assim, 300 mil reais, tranquilo. Né? Não é você comprar uma garrafinha aqui, né, sei lá, 5, 10, 20 reais. Não, deixa eu ir lá comprar 300 mil reais para cumprir uma ordem que era para o Bolsonaro. Então, assim, o dinheiro tinha que vir de onde? De quem vendeu antes. Quem que vendeu antes? Está sendo apontado que foi o Mauro Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro, faz tudo de Bolsonaro. Mauro Cid, qual que era a função do Mauro Cid? Receber ordens de Jair e cumprir. Então, se ele vendeu por conta própria ou vendeu a mando de Bolsonaro? E na venda, para quem foi o dinheiro? Tem que ser investigado. Né, tinha ido para o Assef, é o Assef que administra esse dinheiro, né, de venda ilegal de coisas de Bolsonaro, que era, né, em tese de Bolsonaro, que na verdade era da União. Então isso tudo aqui vai servir de investigação, é claro que vai. E aí voltemos aqui, né, ao que ele diz, né? O Assef não deu detalhes. Segundo ele, a compra foi declarada à Receita Federal. E disse mais aqui. Vejam só, o governo do Brasil me deve 300 mil. Afirmou, enquanto mostrou na coletiva lá um recibo de compra no valor de 49 mil dólares, que se você multiplica vai dar aí, né, quase 300 mil mesmo. Na verdade dá bem menos, né, vezes 5 dá 250, mas na época, né, foi feita essa compra aqui, estava um pouco mais o dólar, enfim, então dá quase os 300 mil.
Abre aspas de novo para ele. Eu fiz o relógio chegar ao governo, afirmou o advogado, sem, no entanto, explicar o caminho feito pela joia para retornar ao país. Agora ele deve, o governo deve a ele 300 mil de uma coisa que tinha que estar de posse da União desde quando chegou ao Brasil. Aí o Bolsonaro vende o relógio Rolex, ou alguém amando do Bolsonaro, o advogado do Bolsonaro compra, entrega ao TCU, à União, cumprindo a ordem do TCU, e agora fala que o governo deve, e o cara pálida, tenha santa paciência. É inacreditável. É do tipo assim, né? O ladrão te rouba algo, e aí vende, ele recompra e fala que você, aí te devolve e fala, agora você me deve, porque eu tive que recomprar aquilo que eu te roubei. Pelo amor de Deus, né? Aí, vamos ver o que mais que ele vai dizer. O relógio, né? A matéria diz, o relógio, segundo ele, foi pago em espécie, e por dois motivos. Por ser uma forma de registrar quem fez a compra. Bom, mas dava para registrar de outra forma também. Não tem que ser pago em espécie para registrar quem fez a compra. Diz ele aqui que seguindo a legislação dos Estados Unidos. Vamos ver. E para conseguir desconto. Consegui 11 mil dólares de desconto. Se eu compro com cartão de crédito, pago no Brasil com 5% de IOF. E aí ele convocou os jornalistas para uma entrevista coletiva, como eu disse. Dividiu a entrevista em dois momentos. Diz ele que fez ao vivo para evitar cortes, né, da edição. Quem faz muito corte de edição é a família Bolsonaro, distorcendo aí algumas falas de opositores. E na primeira parte da entrevista, ele negou ter qualquer conhecimento sobre joias recebidas pelo governo até o início deste ano. Na segunda parte, entrou no tema da viagem dos Estados Unidos. Disse que queria passar férias, né, não fazer um resgate de seu cliente Bolsonaro. Contou que comprou o relógio em dinheiro vivo para devolver à União. Não foi Jair Bolsonaro que me pediu. O dinheiro usado para a compra é lícito. Então, um negócio curioso, né? O cara pega o próprio dinheiro, recompra algo que foi vendido para devolver à União. Aí eu pergunto, do nada? Nem Mauro Cid ele disse que pediu, nem Bolsonaro. Quem pediu então? Ou será que tipo assim, ele acordou e pensou, puxa, né, acordei com uma certa disposição hoje de recomprar um relógio que tá aí, né, por aí. E aí, coincidentemente, né, ele teve a vontade espontânea de comprar esse relógio. E coincidentemente era o relógio que Bolsonaro recebeu de presente da Arábia, que o Mauro Cid, né, vendeu. Tudo coincidência, será? E que coração bondoso, né? De novo eu repito assim, abrir mão de 300 mil reais para você recomprar um relógio que não vai nem usar. Eu já acho um absurdo alguém comprar um relógio de 300 mil reais, né? Para mim isso já não entra na minha cabeça, né? Mas aí cada um, né? Tem gente que é muito rico, multimilionário, talvez 300 mil reais para essa pessoa deve ser igual eu comprar um de 300 para mim. Mas aí assim, a pessoa comprar um de 300 mil para nem usar, para devolver, olha, né, ele realmente está achando que a gente é tudo besta e que a polícia vai acreditar nisso, e eu espero que não acredite, porque isso aqui tá muito, né, esquisito, né? O golpe tá aí, cai quem quer. Pessoal, então é isso, né? Eu fico por aqui, quem puder, espalha esse vídeo, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.